Olá pessoal, mais um vídeo da série 1000 questões de matemática de escolas militares. Esse é um problema extra que caiu na AFA desse ano de 2019, né? Na verdade, a prova ocorre em 2019 para a pessoa entrar na escola em 2020, né? O ano que vem a pessoa está estudando lá. Então diz assim, ó, considere no plano de Argan-Gauss a região S formada pelos afixos P, x, y dos números complexos Z igual a x mais y, i. Então, só para explicar para quem está um pouquinho cru aqui. O plano Argan-Gauss é como se fosse um plano cartesiano. Tá? É como se fosse um plano cartesiano. Ok? Só que os pontos desse plano cartesiano são os números complexos. Um número complexo, tá? Lembrando que o número complexo é como se pode ser visto como um vetor até um ponto, né? Então esse ponto aqui ele tem esse x e esse y, e esse complexo então vai ser escrito x mais y vezes i, tá? Quando a gente fala de módulo de um complexo, a gente está falando do tamanho dele, ou seja, a distância desse ponto até esse ponto aqui, certo? Ou a distância da origem até o ponto do plano cartesiano ali, tá? Então esse é o módulo. Então ele diz o seguinte, que tem uma região no plano cartesiano, tem uma região aqui no plano cartesiano, tá? E nessa região tem os pontos chamados Z, que tem coordenadas, né, ou que pode ser escrito como x mais yi, tá? Onde, né, em que raiz de menos 1 é o i é raiz de menos 1. A gente sabe, é a parte mais é a unidade imaginária, né, o i, tá certo? Então ele diz que o plano S, né, essa região S, ela segue essas condições aqui, ou seja, o número desse plano menos i, o módulo de um número desse plano menos i é maior ou igual a 1. Tá? Ele também diz que o módulo de um ponto dessa região é sempre menor ou igual a 2. E ele diz que a parte real desse ponto, né, de um ponto dessa região, ou seja, o x dessa região, ela é negativa ou igual a zero. É menor que zero, menor ou igual a zero, ou seja, é negativo ou igual a zero. Tá? Então, o que eu vou fazer para a gente conseguir enxergar essa região? Eu vou desenhar cada uma dessas aqui. Eu vou fazer isso aqui vai me delimitar uma região. Eu vou fazer isso aqui vai me delimitar uma região. Vou fazer isso aqui vai me delimitar uma região. E vou fazer a interseção dessa região com essa e com essa. A interseção dessas três regiões vai dar o S, tá? Mas como assim a região? Então, olha só. Então, Z menos I, o que é Z menos I? Eu vou começar a fazer aqui, porque esse problema aqui, ele vai demandar um pouco de trabalho aqui, espaço. Então, eu vou começar a fazer aqui, ó. X mais yi menos i, o que é? Isso é x mais y menos 1 vezes i. Tá vendo? Tá? A parte imaginária aqui eu juntei, né? Y menos 1, i. Certo? Quando ele diz que o módulo disso daqui é maior do que 1, ele está dizendo o seguinte, o módulo de um número complexo é o quê? É a parte real ao quadrado. Ó, vou fazer esse aqui primeiro, depois a gente vai para esse aqui. Esse aqui, ó, módulo do número complexo Z. Então, esse número complexo Z aqui, x mais y. Qual que é o módulo de Z? Então, o módulo de Z vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Certo? Então, esse é o módulo de Z. Ele está dizendo que esse módulo de Z tem que ser o quê? Menor ou igual a 2. Certo? Bom, e o que eu faço aqui? Então, antes de eu continuar, é importante a gente lembrar o seguinte. Esse tipo de inequação aqui, ela está se referindo à circunferência. Mas como assim? Por que circunferência? Você lembra qual que é a equação da circunferência? A equação de circunferência é assim, ó.
x menos alfa ao quadrado mais y menos beta ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, alfa e beta são as coordenadas do centro da circunferência e o r é o raio da circunferência. Isso daqui é praticamente isso aqui. Tá? Por exemplo, se eu elevar os dois lados ao quadrado, né? Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado elevar ao quadrado vai dar o quê? Vai dar x ao quadrado mais y ao quadrado. Menor ou igual a 2 ao quadrado, 4, né? Veja, eu posso elevar os dois lados de uma inequação ao quadrado? Posso, desde que... Na verdade, eu posso, né? Eu só tenho que tomar um cuidado, tá? Se os dois números aqui forem positivos, então eu elevo ao quadrado e mantenho a desigualdade. Mas se os dois números forem negativos, quando eu elevo ao quadrado, eu tenho que inverter essa desigualdade. Tá? Só para deixar mais claro. Ó. Menos 2 é maior do que menos 4, não é? Menos 2 não é maior que menos 4? Se eu elevar os dois lados ao quadrado, se eu elevar isso aqui ao quadrado e elevar isso aqui ao quadrado, isso aqui vai ficar o quê? 4, e isso aqui vai ficar 16. E aí, quem que é maior? O 4 ou o 16? É o 16, então eu tenho que inverter, tá vendo? Quando os números são negativos, eu elevo ao quadrado, eu tenho que inverter isso aqui. Mas quando os números são positivos, eu elevo ao quadrado, não preciso inverter. Então, isso aqui está dizendo o seguinte, que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor do que 2 ao quadrado, menor ou igual a 2 ao quadrado, que é 4. Tá? Isso daqui é praticamente uma equação da circunferência. É isso aqui, ó. Como que é uma equação de circunferência? Veja, o alfa é 0. Então, x menos 0, x ao quadrado está aqui. Então, o alfa é 0. Y menos 0 é y ao quadrado. Então, o centro dessa circunferência é no zero. Está aqui o centro. Tá? Igual a r ao quadrado. Bom, então o raio é 2 ao quadrado. É 2, né? O raio é 2. Então, isso aqui está falando de uma circunferência de raio 2, ó. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Então, vamos fazer aqui uma circunferência de raio 2. Tá feio pra caramba, mas deu. Tá? Então, aqui é a circunferência de raio 2. Aí só não, mas aqui está dizendo que é menor ou igual. Ou seja, você tem que pegar x e y. Ó, o igual são esses pontos aqui. Ó. Esses pontos aqui é que fazem essa igualdade, né? Que fazem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Pode pegar qualquer ponto aqui. Se você pegar o x desse ponto e somar com o y desse ponto, né? Ou melhor, pegar o x desse ponto e elevar ao quadrado, pegar o y desse ponto e elevar ao quadrado, somar, você vai ver que dá 4. Qualquer ponto daqui, se você pegar o x, elevar ao quadrado, pegar o y, elevar ao quadrado, somar, você vai ver que vai dar o 4. Mas ele tem que ser menor ou igual a 4. Ou seja, os pontos que são menores ou igual a 4 são os pontos aqui de dentro. Ó, são os pontos aqui de dentro. Entendeu? Então, esse daqui, ó, módulo de z menor ou igual a 2, ele está falando dessa região aqui, ó, a circunferência, esses pontos da circunferência e dentro da circunferência, tá? É isso que essa região está dizendo. Agora, e essa daqui? Bom, então essa daqui, como eu falei, z menos i, o que que é? É x mais y menos 1i, porque z é isso aqui, né? Então é isso aqui. Quando eu fizer o módulo disso aqui, vai dar o quê? Vai dar assim, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, tá? Ó, isso aqui é o quadrado. Como isso aqui é positivo, porque x ao quadrado é positivo, y menos 1, qualquer número que der aqui ao quadrado vai dar positivo, positivo mais positivo dá positivo, e raiz quadrada do novo positivo é positivo. Isso daqui tem que ser o quê? Maior ou igual a 1. Então, maior ou igual a 1, certo? Vou elevar os dois lados ao quadrado. Tá? Se eu elevar os dois lados ao quadrado, isso aqui vai ficar o quê? X, vou até colocar aqui agora para ficar bem evidente, ó, x menos 0 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, maior ou igual a 1 ao quadrado. Tá vendo? Então, isso aqui é também uma equação da circunferência, na verdade um disco, né? Porque a circunferência é só a parte de fora, né? Mas como tem o maior ou igual... Ah, não, isso aqui não é um disco, mas é uma região que tem a ver com a circunferência. Já vou desenhar. Então, o centro dessa circunferência fica no x0 e no y1. Então,
x0, y1 é aqui, ó. Esse é o centro dessa circunferência. E o raio dela é 1. Então, aqui, ó, 1 para cá, 1 para cá, 1 para cá e 1 para cá. Então, tá aqui, ó, essa circunferência aqui, ó. Tá? Essa circunferência. Só que dessa vez, essa área aqui, ela não está dentro da circunferência, porque isso daqui tem que ser maior ou igual a 1. Essa daqui era menor ou igual, por isso que a área era dentro. Mas essa daqui é maior ou igual, então a área é a circunferência e fora da circunferência. Por isso que eu falei que não era um disco, porque essa daqui é um disco, né? É a parte de dentro, é a circunferência, mas a parte de dentro é um disco. Mas essa daqui não é a parte de dentro, é a parte de fora. Então é a circunferência mais a parte de fora. Então essa área eu vou riscar assim, ó. Quer ver, ó? Eu vou fazer só uma parte também, né? Senão eu teria que riscar a folha inteira, a mesa e tudinho, né? Ó, então, essa parte aqui, ela é essa aqui, ó. Ó, é a parte de fora da circunferência. Tá vendo? Deixa eu dar uma bobeada aqui, mas vai lá. Ó, ó, a parte de fora da circunferência. Tá? Eu teria que riscar tudo aqui, tudo, a folha inteira aqui, né? Mas vou riscar só essa parte aqui, tá? Então, eu já posso ver que a interseção dessa com essa dá o quê? Dá essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui dentro, aqui, ó. Toda essa parte aqui dentro é a interseção dessa primeira coisa aqui com essa segunda. Dessa primeira inequação com essa segunda, a interseção disso com isso, dá essa parte aqui onde aparecem os dois riscos, nesse sentido e nesse sentido. Tá? E é claro, a fronteira também, né? A fronteira também. Porque essa daqui tem que ser a fronteira e a parte de dentro. Essa daqui tem que ser o quê? A fronteira e a parte de fora. A parte de fora encosta na fronteira, então a fronteira está dentro. Essa daqui, a fronteira dessa daqui encosta com essa daqui também, então está dentro também. Então, é essa parte aqui com a fronteira das duas circunferências. Essa faz parte, tá? Mas faltou a última. A última diz o quê? Que a parte real do z tem que ser menor ou igual a zero. Pô, calma aí. Onde é que é a parte real do número z? O z é o x, né? A parte real do número z é o x. Então, o x tem que ser menor ou igual a zero. Então, tem que ser daqui para cá, incluindo o eixo, né? O eixo é o x igual a zero. Então, vou fazer o risco na vertical dessa área aqui. Então, tá aqui, ó, o risco vertical nessa área, essa aqui, ó. Claro que desde para lá, né? Vou fazer só uma parte aqui, ó. Assim, assim. Incluindo a fronteira, certo? Acho que a caneta tá bom. Deixa eu ver outra. Isso. Tá? Então, incluindo a fronteira. Ó. Acabando mesmo. Riscando um monte. Certo? Tá aqui. Agora, qual é a região S, então? A região S é a que tem esse risco, né? Que eu fiz assim. Não, eu fiz esse risco assim. Tem esse risco que eu fiz assim. E tem esse risco que eu fiz assim. E as fronteiras, porque tá tudo igual, né? E as fronteiras interceptam com os riscos também, tá bom? Então, olha só. Então, essa fronteira aqui, tá? Vou começar de baixo para cima. Essa fronteira aqui intercepta com risco assim, intercepta com risco assim. Né? Só essa parte aqui não interceptou, mas essa aqui, ó, intercepta com risco assim. Ah, não, essa parte aqui não. Mas, ó, daqui, né, aqui, esse pontinho intercepta com risco assim, ou essa fronteira intercepta com essa, então esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ó. Então, ó, aqui tem risco vertical, assim e assim. Né? O outro já estava meio apagando ali também. Ó. Tá? Tá aí, ó. Então, a parte que tem os três riscos e a fronteira é essa daqui, ó. Ó, essa parte aqui. E a fronteira, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tudo isso aqui é a parte S. Essa aqui é a parte S. A parte S, ela é assim, ó. Ela é uma... Pega uma circunferência de raio 2, pega uma circunferência de raio 1, corta ela no meio. Essa aqui é a parte S, ó. Essa aqui, tudo isso aqui é a parte S. Até aqui, ó. Toda essa parte aqui é a parte S. Toda
quadrado, essa aqui é a parte S. Tá vendo? É essa parte aqui. Ou seja, qualquer ponto aqui de dentro é um Z que pertence a S. Tá? Pode pegar qualquer ponto aqui, verifique se o módulo, ó, esse ponto aqui, a distância desse ponto até aqui, é ou não é menor ou igual a 2? É. Ó, 2 é o raio, né? Então, qualquer ponto aqui, ó, tá? Esse ponto aqui, menos I. Então, menos I quer dizer que eu vou pegar uma unidade para baixo aqui. Aqui, vai chegar aqui. Esse ponto aqui, né? É ou não é maior ou igual a 1? Ou seja, a distância daqui até aqui é ou não é maior que 1? É. Esse ponto aqui é ou não é, tem a parte real menor que 0? Tem. Então, é esse ponto aqui. Agora, vamos às proposições, ver qual que é verdadeira. Ele diz que a área de S é maior do que 4,8. A área de S é essa área aqui. Qual que é essa área aqui? Então, essa área ela pode ser o quê? A área do grande, que é π vezes 2 ao quadrado, πr ao quadrado, menos a área do pequeno, que é π vezes 1 ao quadrado, porque o raio do pequeno é 1, só que tudo dividido por 2. Então, né, a área grande menos essa daqui vai dar tudo isso aqui. Dividido por 2 vai dar só aquela parte. Então, dividido por 2. Isso aqui vai dar o quê? 4π menos π. 4π menos π, 3π. Né? Isso aqui dá 3π sobre 2. Mas 3π sobre 2 é 1,5π. Então, essa é a área disso aqui. 1,5π é maior do que 4,8? Aí você fala, não sei, tem que fazer o cálculo. Então, vamos fazer o cálculo. Π é 3,14 vezes 1,5. Como é que a gente multiplica? Multiplica normal como se não tivesse vírgula, né? Então, 20 vai 2, 5 mais 2, 7, 15. 1 vezes 4, 4, 1, 3. Soma tudo, 0. 11 vai 1, 6, 7, 4. Conta as casas decimais. 1, 2, 3. Então, conta 1, 2, 3, 4,71, arredondando, né? Se o π for 3,14, tá? Pode ser que ele seja até um pouquinho mais, né? Na verdade, ele é 3,14, 15, 7, 2, etc, né? Então, ele é até um pouquinho mais que isso. Mas ele não vai chegar em 4,8. E ele está dizendo que a área S é maior que 4,8. Falso. Não é nunca maior que 4,8. É falso. Falso. Não é maior. Certo? Tá. Ele diz aqui, ó. O elemento K é o elemento de S de menor argumento. Então, calma aí. Tem um elemento K, que é o menor argumento. O que é o argumento de um número complexo? O argumento de um número complexo, então está aqui, ó. Está aqui o número complexo aqui. Esse é o Z, tá? Esse é o Z, número complexo. O argumento é esse ângulo aqui, ó. É o ângulo entre o vetor e o eixo X. Então, ele está falando o ponto dessa área que tem o menor argumento. Ou seja, o argumento seria o quê? O menor argumento, o menor argumento. Aí você vai falar, bom, esse daqui dá 90, esse daqui é maior que 90, esse aqui, tudo isso aqui é maior que 90, isso aqui é maior que 180. Qualquer ponto daqui tem um argumento maior que 180, né? Tá, ó. O ponto aqui, o argumento é 90. O ponto aqui, o argumento é 150. O ponto aqui, o argumento deixa eu ver, 220, entendeu? E assim vai, ó. Tá? Então, o argumento, aparentemente, ele vai de 90 até o quê? 270. Mas tem um ponto ali que o argumento é 0. Qual? A origem. A origem faz parte dessa área. A origem faz parte dessa área. Certo? Por exemplo, qual número complexo é a origem? É o Z igual a 0 mais 0i. Esse ponto aqui, ó, faz parte dessa área. Qual que é o argumento desse ponto? É 0. É 0. Então, ele está dizendo assim, ó, se K é o elemento de S de menor argumento. Então, ele está falando que K é esse aqui. Esse é o K, né? Eu coloquei Z, mas, na verdade, esse aqui é o K. K, que é esse Z aqui. Então, K vezes I pertence a S. Bom, 0 vezes I dá o quê? Dá 0. 0 pertence a S? Pertence. Está aqui, ó, esse ponto. À primeira vista, quando você vê isso aqui, você fala, não, não pode ser isso. É isso. É isso. K é esse ponto aqui, é o 0, 0.
Isso daqui vezes I vai dar o quê? Vai dar o próprio K. Né? K vezes I é o próprio K. E o K pertence ao S. K pertence ao S. Então, o K vezes I pertence a S. Esse aqui é verdadeiro. Esse é verdadeiro. Tá? Isso aqui está certo. Por mais esquisito que seja, está certo. Aí diz assim, ó. Todo Z pertencente a S possui seu conjugado em S. O que é conjugado? Então, Z é x mais yi. Então, o conjugado Z barra vai ser o quê? X menos yi. Então, ele está dizendo que todo ponto Z que eu pegar dessa área aqui, se eu calcular o conjugado, vai cair dentro da área. Tá? Então, olha só. Se eu pegar esses aqui, ó, o conjugado... Na verdade, o que é o conjugado? É o que reflete, né? É como esse aqui, ó, por exemplo. Se esse aqui for Z, o conjugado dele é esse aqui de baixo, é o Z barra, tá vendo? É o que reflete em relação ao eixo X. Então, seria verdade se essa área fosse simétrica em relação ao eixo X, mas não é, ó. Se eu pegar esse Z aqui, E para um Z igual a esse aqui, o simétrico dele está aqui, ó. Caiu dentro do S? Não. O simétrico não, o conjugado, né? Desculpa. Se eu pegar esse Z aqui, o conjugado dele cai aqui, ó. E que cai fora do S, porque o S é essa área. Tá? Então, para qualquer complexo que cair aqui, ó, nessa área, o conjugado dele cai fora do S, cai ali, ó. Então, todo Z pertencente a S possui seu conjugado em S? Não, não possui. Tá errado, isso é falso. Isso é falso. Tá? Então, a alternativa correta é aquela que diz que só tem uma proposição verdadeira, que é essa do meio. Tá bom? Ó, você ficou com dúvida? Poste nos comentários desse vídeo a sua dúvida que eu terei o prazer de responder para você. Ó, é o maior prazer de responder e esclarecer, porque eu só me sinto realizado quando o que eu escrevi aqui, quando o que eu falei, o que eu expliquei para você, faz sentido. Se não faz sentido, você vai ali e pergunta que eu vou explicar para você. Eu vou dar novas dicas, quem sabe eu indico outros vídeos, porque às vezes você caiu num problema desse e você não sabe nem o que é módulo de um complexo. Daí eu vou primeiro indicar um vídeo que ensina o que é módulo. Aí você vai aprendendo, vai perguntando, tome o tempo que for. Tem gente que me pergunta aqui, por exemplo, me pergunta agora no mês de julho. Aí depois que ele se interessa, depois que ele se estuda um pouco mais, aí ele vem um mês depois, ou 2 meses depois, ele fala, agora eu entendi, entendeu? Não tem problema não. É só, vai perguntando, vai pedindo pistas que eu vou dando, tá bom? Dá o joinha aí, fazendo um favor, compartilhe o vídeo, compartilhe o conhecimento, compartilhe a playlist. Vamos que vamos e até a próxima.